Tenho plena certeza de que o admirável mundo novo virá. Primeiro, tudo ficará muito autoritário e digital. Toda essa arquitetura de segurança digital, biometria e fluxos de pagamento se integrando junto com mídias sociais. A abolição do dinheiro em espécie. Isso também te assusta um pouco ou você pensa, ok, esse é o próximo passo automático? Após exaurir o cérebro com doutrinação, a ditadura digital será o catalisador. Para reforçar essa distopia que você descreveu no começo... Sim, vou consolidá-la totalmente. Na verdade, tenho muito medo disso. Sim, então, eu lido com isso e tento, na maior parte do tempo, ignorar e conscientizar sobre isso. Claro, mas antes de começarmos a mudar completamente nossa forma de pensar como sociedade, se a maioria da nossa sociedade não perceber isso relativamente rápido, então tudo isso vai acontecer. As leis já estão sendo todas formuladas e tudo vai avançar cada vez mais rápido. O playground, quer dizer que o playground, isso é algo que eu tenho, sabe? Isso foi em inglês agora há pouco, mas onde tudo isso já está sendo praticado é sempre na China. Quero dizer, na China também desenvolveram a arma biológica. Lá eles a liberaram, observaram o que acontecia e então, eu até poderia argumentar, ela poderia ter sido criada em qualquer lugar do mundo. Então o lugar onde ela foi liberada não tem nada a ver com o fato de que ela necessariamente tenha sido criada lá. Sim, o legal dessa história foi justamente isso. Só assim pode-se dizer, foi um acidente de laboratório. Mas todos nós sabemos que com certeza não foi isso. Sim, porque o programa de exportação de doenças não pode funcionar se eu depender do acaso. Eu não tenho um modelo de negócios baseado em gerar pandemias o tempo todo, onde então algumas pequenas empresas de biotecnologia de repente se tornam empresas multibilionárias. Faço negócios internos para lucrar e alcançar o fator 35. Isso não pode funcionar se acontecer por acaso. E é por isso que eu também não acredito em acaso. Aliás, só uma anedota rápida sobre isso. Recentemente fiz uma entrevista com Gerald Hauser. Está também no meu canal. Foi muito bem recebida. A União Europeia realizou um exercício de simulação em 2019 para se preparar para a pandemia. Chamava-se Blue Orchid, ele descobriu isso na época. Gerald Hauser é um deputado europeu da Áustria. Depois visitei-o em Estrasburgo e o entrevistamos diante do parlamento sobre o Blue Orchid. Também falei disso depois. Sim, tudo isso foi planejado. Essa sequência específica, improvável de surgir naturalmente, na verdade, vem de uma patente da Moderna para a região de clivagem da furina. MOD-RNA, ou seja, Moderna MOD-RNA, a ácido ribonucleico modificada, já está no nome dessa empresa. E essa sequência da Moderna foi clonada ali. Eu então falei sobre o fato de que o chefe da Moderna já em 2019 sabia que haveria uma pandemia, quando ele deveria aumentar sua produção em 10.000 vezes. Ele conta isso em uma reunião do FEM. Dá para ver ao fundo os símbolos do FEM e ele conta isso de forma descontraída com algumas outras pessoas. Então o chefe da Moderna conta como ele agiu em 2019. Eu traduzi isso errado, mas já informei meus ouvintes e espectadores na época. Ele fala um inglês tão ruim que preciso colocar algumas palavras entre parênteses porque não entendo o que ele disse. Em um momento, eu suspeitei que ele disse in the after hours, ou seja, nas horas tardias da noite. Eu visitei meu chefe de produção, na fábrica ou na instalação mesmo, e perguntei para ele: o que você acha se no próximo ano tivermos que aumentar a produção de centenas de milhares, seja lá o que for por ano, para mais de 1 bilhão de doses de vacina? Isso é um fator de 10.000. Ele disse, como isso é possível? E ele só diz, eu sei que vai haver uma pandemia, mas não era After Hours, se chamava After Davos. Depois que eu vi de novo, eu percebi. Os ouvintes me corrigiram. News não é After Hours, é After Davos. Ouça novamente com atenção. Ouvi umas 100 vezes depois. É claramente After Davos. Ou seja, em Davos já se sabia em 2019 que em 2020 haveria uma pandemia, onde a Moderna, com seus produtos, teria que produzir bilhões de doses. Ele disse isso com orgulho na entrevista ao WEF. Ele contou retrospectivamente na minha entrevista como ele teve essa bola de cristal lá em Davos, onde aconteceu o WEF.
É realmente impressionante. Mas é assim, você tem que olhar para os laboratórios. Nós já falamos sobre isso detalhadamente. Era justamente sobre isso. Tem que vir da natureza, não de um laboratório, do ponto de vista de que ninguém se deixaria injetar uma arma biológica ou que ninguém apoiaria a Organização Mundial da Saúde se soubesse que tudo isso é uma estratégia de investimento. Essas coisas não podiam ser descobertas. Fazia sentido liberar isso em Wuhan, talvez num mercado de peixes, pois assim você pode alegar, bom, talvez seja isso, quando não for mais possível evitar. Escapou do laboratório, mas de um laboratório chinês? Sim, temos os chineses maus. São eles então? Por exemplo, pude perceber em e-mails liberados por decisão judicial que o único motivo pelo qual não pressionaram mais os chineses para admitir que veio do laboratório de Wuhan. Isso vem de círculos americanos que estavam envolvidos nisso. O principal medo que eles tinham, e isso é literalmente, está escrito no e-mail, não queremos fazer aos chineses perguntas que também não gostaríamos de responder. Achei seu ponto muito relevante. Há um ano conversei com Maximilian Krah e sempre fiquei me perguntando: Gaza lá fora é algo abstrato. Ucrânia é abstrato, mas o coronavírus realmente afetou o cotidiano de muitas pessoas. Muitas pessoas ainda não se sentem representadas pela política. Eu sempre me perguntei por que não existe nenhum político por aí que simplesmente se coloque na frente da câmera e diga exatamente isso. Nós simplesmente erramos. Todos sabemos que não foi por acaso. Parece que havia um roteiro lá fora. Eles querem isso. E então Halt disse. A resposta de Maximilian Krah foi: eles não podem admitir. Quando admitirem, todo o castelo de cartas cai e o corona é questionado. Ou então, a questão do clima é colocada em dúvida, todas as guerras que estão acontecendo lá fora passam a ser questionadas. Por isso eles continuam mentindo, porque partem do princípio de que as pessoas vão continuar sendo mantidas nesse estado de choque por ainda mais medo. E aí nem chegam mais a questionar a narrativa anterior de alguma forma. Talvez você pense, os de cima são culpados, o Estado cuida de mim. Mas, sinceramente, até quando você vai esperar que alguém cuide da sua vida? A verdade é que ninguém vai te salvar, mas isso é sua oportunidade, não uma má notícia. Se quer aproveitar essa chance, participe do nosso webinar em 15 de dezembro, às 19 horas. Baltazar Becker e eu vamos te mostrar como se libertar internamente e financeiramente para que em 2026 você finalmente decole. Webinar gratuito em 15 de dezembro às 19h, link na descrição abaixo. Será um webinar que vai te despertar e direcionar sua vida para o caminho certo. Estamos ansiosos por você. Também não há mais tempo, estamos cada vez mais apressados. Temos como posso dizer, vivemos em uma era de pandemias, de múltiplas crises. Eu também descrevi isso no Cérebro Doutrinado. Todo ano, o FEM publica um relatório sobre tudo o que está por vir para a humanidade, onde estão todos os focos de crise. Essas crises constantes, que são tão massivas, que mudam a vida, do apagão à próxima onda de infecções IA, que vai tirar todos os nossos empregos até estamos sem água. De repente, mais catástrofes climáticas e depois todas essas guerras por causa de fronteiras sem sentido. Tudo isso vai nos manter tão ocupados que nunca teremos tempo para processar ou refletir sobre isso. Também a comissão de inquérito, por exemplo, meta para 2027, em algum momento deveria haver um documento pronto. Em 2027, a IA aumentou sua capacidade 1000 vezes. As perguntas que precisarão ser respondidas, então, certamente não serão sobre como a Covid surgiu. O mundo já terá evoluído muito mais. Ou seja, estão apenas ganhando tempo. E quem está ganhando tempo são justamente os gigantes da tecnologia, que ainda têm esperança, é claro. Sim, eles acham que ainda podem controlar o gênio que soltaram da garrafa com a inteligência artificial. Mas isso é uma ilusão, tenho quase certeza disso. Mas essa é outra conversa melhor quando a Laura estiver presente. Mas vamos entrar rapidamente nesse assunto, porque acho que agora conseguimos fazer uma ótima conexão. Isso é crescimento exponencial, não é crescimento linear, quero dizer. Sam Altman, fundador do ChatGPT, afirmou que o ChatGPT cresce 300% ao ano. Este ano é fator 4, 16, 64 e em 5 anos 1056. Então eu leio, por outro lado, existe um estudo de ressonância magnética que mostra que nosso cérebro restringe de alguma forma 80% da nossa criatividade própria. Porque, claro, só se usa ChatGPT e assim por diante, toda essa inteligência artificial. Agora ouço de você sobre cérebro doutrinado corona. Isso tudo é uma agenda global muito grande que está acontecendo lá fora. Vivemos o auge tecnológico, mas sinto que as pessoas parecem galinhas assustadas, formando uma sociedade sem Deus.
Você disse: estamos sendo levados conscientemente para isso, pois é distópico e a sociedade deve ser dizimada. Nos deem um pouco de esperança. Estamos falando de 3 a 5 anos ou estamos falando dos próximos 50 anos? Como as pessoas devem lidar com isso? Tem muita gente nos assistindo agora. Eles dizem: ok, eu preferia me enterrar vivo agora. Eu não quero mais viver nada disso. Eu leio isso com muita frequência nos comentários. Tipo, graças a Deus, em 3 anos eu já não vou estar mais aqui, ou algo assim. Mas qual o horizonte de tempo? Sim, esse é o problema do crescimento exponencial. Agora vai ocorrer muito rápido. A gente sempre ouve em todos os aspectos. A Agenda 2030. Sempre se fala em 2030. Já li livros de Ray Kurzweil há 20 anos, que foi conselheiro de presidentes várias vezes. Ele é um especialista em inteligência artificial. Acho que ele foi um dos primeiros a desenvolver esses sistemas de linguagem. Aprendizado de redes neurais, capacidade de aprendizado. Atualmente, ele é um dos principais cientistas do Google. Isso vale especialmente para o transhumanismo no sentido extremo, ou seja, realmente a conservação da nossa consciência, seja lá o que isso for. Então ele realmente sonha com isso. Um dos livros dele se chama Viva o Suficiente para Viver para Sempre. Ou seja, se você conseguir passar por essa fase exponencial, ainda estando vivo, você tem a chance, caso seja um multimilionário, de realmente viver para sempre. Ele persegue esse sonho. Como eu disse, ele aconselha presidentes. Ele é um dos gigantes da tecnologia, sem dúvida. O Google é um dos principais cientistas-chefes nessa área do transhumanismo extremo. Ou seja, basicamente deixar o ser humano para trás. Eu diria que isso já é quase pós-humanismo, e na época eu li muito sobre isso, porque queria escrever um livro sobre o que exatamente? Então, um romance de ficção científica que combina esses fatos com o meu conhecimento em neurobiologia. Como se pode imaginar algo assim? Como seria possível conservar o cérebro, por assim dizer, em uma rede neural? Naquela época, já faz 15, 20 anos, eu já suspeitava que isso acabaria se tornando realmente um problema. Naquela época, cheguei a começar o livro citando o Manifesto Transhumanista logo na primeira página. Existe um manifesto escrito por transhumanistas explicando por que o transhumanismo é uma religião tão incrível. Depois, simplesmente pedi para uma inteligência artificial inventar uma declaração pós-humanista explicando por que os humanos não são mais necessários. Sim, e esse também é o final do romance. Muito distópico, mas na época foi pensado como um delírio, um alerta. No entanto, nunca terminei o livro porque acabei me ocupando mais com a questão do Alzheimer. Porque ainda mais importante do que apenas apontar resultados distópicos é capacitar as pessoas, por meio de informações, a protegerem o próprio cérebro. Para justamente criar um contraponto a esse desenvolvimento, né? Essa é também a resposta para a pergunta. Estão planejando uma distopia onde as pessoas já não são necessárias? Então, segundo Harari, precisamos fazer algo com as pessoas inúteis? Mas podemos estabelecer nossa utilidade nos conectando uns com os outros. Mas isso só funciona se a gente acordar. Acordar muito, muito rápido. Acordar bem rápido e entender em que tipo de mundo a gente realmente quer viver. E então eleger governos que garantam que esse desenvolvimento distópico seja analisado profundamente, seja por meio de um manifesto ou de uma moratória, e que seja investigado a fundo. E perguntar, para onde queremos nos desenvolver? Faz realmente sentido que essas tecnologias continuem sendo desenvolvidas? Até mesmo Musk, na época, pediu que fizéssemos uma moratória para a inteligência artificial. Será que foi só uma estratégia para a empresa dele, né, a Neuralink, avançar mais rápido e cumprir seus planos? Acho que precisamos voltar a nós mesmos e não apenas ter esperança. Bem, eles não vão conseguir dominar minha mente. Preciso dizer, isso será muito perigoso. Sempre que vejo pessoas com esses fones de ouvido e olhando para o celular, ela já está aí. Existem patentes do Google. Com isso já é possível praticamente ler o cérebro. As ondas cerebrais podem ser registradas dessa forma, inclusive pelo relógio. Essa Vero pode praticamente detectar como essas ondas cerebrais estão ativas no momento. Ou seja, se eu ajo de forma mais simpática ou parasimpática. Ou seja, se um psicopata, por exemplo, vê alguém sendo massacrado em um vídeo, isso gera ondas completamente diferentes nele do que em uma pessoa empática.
Ou seja, eu já posso criar um perfil psicológico de uma pessoa só de registrar as ondas cerebrais dela ou os efeitos das minhas ondas cerebrais. No corpo, por meio de dispositivos vestíveis, através do controle dos músculos, eu correlaciono isso com o que a pessoa está observando no momento. Isso é uma intervenção direta no nosso cérebro e isso vai acontecer. Então você pode até mesmo quase punir pessoas por crime de pensamento. Ou seja, se eu não sentir o que deveria sentir quando vejo uma determinada imagem, isso já é celebrado na China. Então, lá os maquinistas já usam essas coisas na cabeça para que possam verificar. Eles estão acordados? Então, quais ondas cerebrais estão ativas no momento? Ele está totalmente alerta ou já está quase pegando no sono? Mas, de fato, se ao lado for mostrada uma imagem do grande líder e as ondas cerebrais disserem que ele não gosta, então por fora ele pode até sorrir. Ah, legal, eu gosto do meu líder. O cérebro pode enganá-lo, mas depois o trai. Sim, ouvi essa tese do Harari. Você acha que isso acontece em 3 a 5 anos ou mais para 20? Isso tudo já está acontecendo agora. Isso tudo já está acontecendo agora, tudo está acontecendo em paralelo e de forma exponencial. E o exponencial, a maioria das pessoas não entende. Mesmo pessoas que apoiam tanto a inteligência artificial, que acham tão incrível, porque o exponencial é algo abstrato para o ser humano. Eu já li um livro inteiro só sobre o tema da infinidade. Não conseguimos imaginar o infinito, mas o crescimento exponencial se aproxima desse conceito, algo inimaginável. Existe aquele velho exemplo do tabuleiro de xadrez com o grão de arroz. Você provavelmente conhece essa história, onde um jogador de xadrez estava na Índia, acho que diante do seu marajá, ou seja lá quem for. Era sobre o jogo de xadrez, ele era o melhor jogador de xadrez do país. O marajá o desafia e pergunta: se você ganhar de mim, o que quer como prêmio? Ele diz simplesmente: apenas 1 grão de arroz na primeira casa, o dobro na segunda e novamente o dobro na próxima casa. Se você encher esse tabuleiro de xadrez com grãos de arroz, eu fico satisfeito. Não quero mais nada como recompensa. O marajá não imaginava o crescimento exponencial. Essa foi a colheita de arroz no final desse campo, eu nem sei, para os próximos 100 anos de toda a humanidade. Tanto arroz cabe nesse campo, são apenas 64 campos, ou seja, quando você dobra, a partir de certo ponto, é assim que fica. 2, 4, 8, 16. Tudo visível a olho nu, só alguns grãos de arroz. No 30º e 40º campo, o crescimento já é exponencial desde o início. Mas, de repente, os números ficam incrivelmente grandes e, em algum momento, você acaba chegando ao infinito. Isso é o que o Ray Kurzweil já descreveu muito cedo. Um dos primeiros livros dele era A Singularidade Está Próxima. Ele falava sobre isso naquela época. Eu li esse livro há 20 anos, mas acho que esse já era o número naquela época. Em 2025, um relógio de bolso será mais inteligente do que a pessoa que o carrega. E em 2030, um relógio de bolso será mais inteligente do que toda a humanidade. Filósofos dizem o relógio de bolso não sente como um humano. E eu digo, isso é irrelevante, pois hoje dominamos as galinhas e as abatemos em grandes granjas. A galinha também não deve ter dito, bem, mas o ser humano que faz isso comigo não sente como uma galinha. É irrelevante o que a inteligência artificial sente para o nosso futuro. Pelo contrário, ela vai se sentir como um ser humano. Uma pessoa empática nos daria mais uma chance. Por não sentir como um humano, vejo nisso uma grande violência e perigo. Hoje em dia, temos realmente muitas distopias por aí. Precisamos mudar esse rumo. 70% dos alemães se sentem exaustos, com o cérebro sobrecarregado e superestimulados. Hoje nós meio que identificamos por alto a que isso pode estar relacionado. Como eles conseguem eliminar esse veneno do corpo agora? Sim, o que eu vou dizer agora não vale mais para aqueles que já têm essas toxinas no corpo. Porque todos nós temos toxinas em nosso corpo. Todos nós precisamos fazer uma desintoxicação. Todos vivemos em um mundo expostos à poeira fina, microplásticos e outros fatores que sobrecarregam o corpo. Precisamos estimular o nosso metabolismo por um lado e garantir que esse metabolismo acelerado ajude a eliminar melhor as toxinas do corpo. Uma palavra mágica nesse contexto é autofagia, ou seja, significa literalmente se devorar a si mesmo. É um mecanismo antiviral, provavelmente o mecanismo celular mais antigo que existe.
No meu livro O Complô do Lítio, eu demonstrei que ele já existia há 4 bilhões e 200 milhões de anos, ou seja, desde o princípio, na vida celular. Juca Last, o ancestral universal comum de toda a vida neste planeta, ou seja, não apenas dos humanos. Toda a planta tem esse sistema, até mesmo as bactérias têm isso. Esse sistema garante que tudo o que não funciona mais no corpo seja reciclado. A autofagia também não deve ser exagerada, caso contrário, coisas saudáveis também serão degradadas. Mas é justamente um mecanismo regulado, e esse mecanismo é regulado, entre outras coisas, pelo lítio. Atualmente, aqui na Europa, vivemos com deficiência de lítio, o que traz enormes consequências, sendo uma das causas do Alzheimer. Porque as células nervosas precisam resistir por toda a vida. Elas são únicas no nosso corpo. Por exemplo, cito uma célula do fígado em contraste. Uma célula do fígado absorve muitas toxinas, mas não precisa reciclar de forma tão extrema. Ou seja, seus organelos celulares, porque toda a célula é reciclada, já que constantemente surgem novas células do fígado. Isso foi usado na mitologia grega. Acho que foi Prometeu que foi acorrentado a uma rocha. A águia ou abutre sempre vinha comer seu fígado, que se regenerava continuamente, tornando possível sua punição. O cérebro pode se regenerar e o hipocampo crescer gerando novas células, mas todas as outras células do corpo, todas as outras células cerebrais estão conectadas com outras células cerebrais, em parte por meio de mais de 10 mil chamadas sinapses. E as sinapses, essa soma de todas as sinapses, são o nosso eu. Quando eu reinicio meu cérebro de manhã, eu me pergunto: quem sou eu, afinal, para voltar à vida depois do sono? Esse reinício funciona basicamente ao acionar essas sinapses, ao ativar essas sinapses. Quando as sinapses se deterioram, perco minha identidade. Isso é Alzheimer. Por isso, as células nervosas não podem ser substituídas e devem ser preservadas a vida toda. Porque essas características externas, essa conexão com todas as outras células nervosas, são decisivas para a manutenção da nossa identidade. Por isso, as células nervosas precisam ser extremamente eficientes na reciclagem, ou seja, o motor, como em um carro antigo, precisa ser sempre renovado. Mas a forma externa, a do carro antigo, a conexão entre todas as células cerebrais deve ser mantida, por isso a reciclagem é fundamental. Por isso, a falta de lítio aumenta o risco de Alzheimer. Mas essa autofagia também é o primeiro mecanismo responsável por garantir que materiais estranhos em uma célula sejam destruídos. Por isso, também é um mecanismo antiviral muito, muito potente. Ou seja, quando um vírus invade uma célula e basicamente quer assumir o aparato genético, toda a fábrica da célula quer assumir o comando. Para que só o vírus seja produzido, esse mecanismo de autofagia pode justamente destruir o vírus. Ou seja, as pessoas deveriam jejuar mais. Jejuar é uma possibilidade. Por isso, um estilo de vida totalmente natural é o 16-8. Aquilo que eu sempre defendo, talvez até 24. Simplesmente passar a maior parte do dia sem comer, de preferência pular o café da manhã e então ficar o maior tempo possível sem comer. Isso é um efeito de treinamento, porque se você não está acostumado, naturalmente sente fome de manhã. Após alguns dias ou semanas, esses programas genéticos adormecidos acabam sendo reativados em cada célula. Então você consegue jejuar por períodos cada vez mais longos. É justamente esse jejum que faz com que corpos cetônicos sejam liberados, ou seja, os produtos da quebra dos ácidos graxos no fígado. Os corpos cetônicos são, na verdade, 2 em 1. Ativadores da autofagia, um supercombustível para o cérebro, independente da insulina, assim como o açúcar, e, ao mesmo tempo, curiosamente, um ativador máximo da neurogênese no hipocampo. Ou seja, nosso hipocampo cresce até em jejum. Esse jejum ele também pode ser ativado pelo lítio. A falta de lítio inibe a autofagia, mas o lítio, em princípio, ativa a autofagia. Por isso, essa também é a minha recomendação, além de um estilo de vida adequado. Jejum, mais movimento, esportes. Isso garante que não faltem nutrientes essenciais. Bem rapidamente sobre o lítio. Eu sei que você é tipo o deus do lítio por aí e escreveu esse best-seller sobre o assunto. Eu tomei recentemente, tive pesadelos terríveis e parei de usar. Não tinha tido isso em 10 anos. Os pesadelos? Isso é normal? Bom pra você, eu diria. Porque eu também percebi isso em mim mesmo.
Me dizem isso sempre. Investiguei o assunto e detalhei tudo no livro. E, na verdade, o que o lítio faz através da glicogênio sintase quinase 3, aliás, é uma regulação aprimorada do chamado ritmo circadiano, ou seja, o ajuste entre o dia e a noite. Ou seja, com o lítio, a noite é mais noite e o dia é mais dia. O que isso quer dizer? Também durmo melhor, já que noite é para dormir. É um processo muito importante também para manter o hipocampo saudável. O hipocampo precisa do sono. Eu diria até que só precisamos dormir porque temos um hipocampo. Porque é lá que acontecem exatamente as coisas essenciais que mantêm o hipocampo e assim a nossa central de memória autobiográfica funcionando até a idade mais avançada. A falta ou distúrbios do sono são o principal fator para o Alzheimer. Mas agora, voltando ao assunto, esse sono profundo melhorado garante que a informação nas primeiras fases do sono profundo da noite, chamadas de slow wave sleep, devido às ondas cerebrais lentas, as chamadas ondas lentas, seja processada. É nesse momento que faço o upload das informações do dia no hipocampo, que chamo de disco rígido neocortical. Na segunda fase do sono profundo, que é um sono profundo paradoxal, também chamado de Rapid Eye Movement, né? Por isso é chamado de paradoxal. Estamos em sono profundo, mas os olhos se movem e o corpo se contrai um pouco. O que realmente acontece é, seguimos com os olhos um sonho virtual, ou seja, esse mundo virtual que se desenrola em nosso cérebro, nos sonhos. No entanto, só sabemos que estamos sonhando quando acordamos. Só então o hipocampo é reativado e registra o que aconteceu nos últimos segundos ou minutos no cérebro. Por isso, só lembramos do final dos sonhos. Não sabemos como começaram, pois o hipocampo ainda estava dormindo. Mas se eu durmo mais profundamente agora, então também sonho mais profundamente. Quando eu sonho mais profundamente, isso se chama conexão. É para isso que servem os sonhos, para que o conteúdo dos meus sonhos seja carregado no hipocampo. A experiência do dia anterior, de que os conteúdos carregados agora são conectados com conteúdos anteriores, memórias anteriores. Por isso acordamos no dia seguinte um pouco mais sábios. E quanto mais intensamente essa conexão acontece, como eu durmo mais profundamente, é claro que também aumenta a probabilidade de que esses sonhos profundos sejam pesadelos. Porque, como uma pessoa já me escreveu uma vez, uma leitora disse: Nils, desde que uso o remédio, sonho de forma mais profunda e intensa, igual ao que você contou. Mas ela acrescentou uma frase muito legal que eu também coloquei no livro. Até que enfim estão limpando aqui em cima. Por isso só posso dizer sim, os pesadelos vão acabar quando lá em cima estiver tudo arrumado. Isso realmente me deu arrepios. Muito bem descrito. Eu realmente poderia conversar com você por horas. Acho que nunca tive um especialista, um cientista tão renomado aqui na mesa. É impressionante o quanto você sabe sobre tantos campos. Para concluir, preparei uma rodada rápida para você. Respostas diretas e sinceras. Agora é a vez do sistema 1. Ok, preciso prestar muita atenção agora, porque na verdade eu gosto de pensar sobre o que me perguntam. Ok. Com quem você escolheria ficar em uma ilha deserta? Karl Lauterbach ou Benjamin Netanyahu? Meu Deus, isso é uma pergunta capciosa, não é? Depende do ponto de vista, já tive respostas bem criativas também. Sério mesmo? Não faço ideia. Como se diz em inglês? Between a rock and a hard ball ou algo assim? Não, acho que não tem uma boa resposta. Isso é realmente uma pergunta capciosa. Quem te conhece melhor, sua esposa ou o ChatGPT? Minha esposa, com certeza, porque a gente se comunica bem menos aqui com o ChatGPT. O que tem mais efeito? Alimentação ou mente saudável? Ambos. Isso não pode ser separado. O que deixa mais doente, açúcar ou política? Definitivamente é política. Doença, inimigo ou professor? Lismas 2020. Professor absoluto. Nós sempre refletimos apenas sobre as coisas que dão errado. Na última pergunta pode responder com mais detalhes. O que você diria para si mesmo aos 20 anos? Eu recomendaria ler meu livro A Estratégia de Matusalém, Após minhas poucas frases para quem ainda não leu, porque lá está escrito tudo o que eu só fui aprender da maneira mais difícil nos próximos 15 anos. Uma ambição que eu, por exemplo, tinha era, com 20 anos, eu queria participar dos Jogos Olímpicos como maratonista.
Eu corri maratona também, acho que até com certo sucesso, mas basicamente eu ficava doente a cada 4 a 6 semanas. Eu perdi cabelo nessa época, eu estava durante a faculdade de medicina. Agora, olhando para trás, eu sei, eu não prestei atenção nenhuma aos micronutrientes. Eu realmente não fazia ideia de que o treino é importante para melhorar o desempenho, mas que a recuperação é pelo menos tão importante quanto. Ou seja, até mesmo os motivos pelos quais eu fiz isso talvez fossem errados, por isso eu também trabalhei com uma ambição completamente equivocada. Ou seja, eu não quero mais voltar para a época em que eu tinha 20 anos. Sei tudo o que fiz de errado naquela época e como minha vida era difícil. E como tudo ficou mais fácil, quando eu tive a percepção que coloquei no meu primeiro livro, justamente a estratégia de Matusalém. Então, se eu pudesse fazer uma viagem no tempo, eu entregaria esse livro para o meu eu do passado. Isso é muito forte. Michael, eu preciso de um momento para absorver essa conversa. Com certeza foi um verdadeiro show de fogos de artifício neurais o que entregamos aqui. Posso afirmar com certeza. Admiro que, nos últimos anos, você se destacou não por querer parecer bom, mas por realmente ser uma boa pessoa. Notei isso várias vezes em nossos encontros e conversas. Você não tenta simplesmente embarcar na próxima narrativa só para inflar seu ego e receber aplausos do lado errado. Você é realmente uma boa pessoa. Você realmente tenta construir essas pontes lá fora. Você tenta, de alguma forma, tornar o mundo um lugar melhor. E por isso, muito, muito obrigado. Estou ansioso pelo seu novo livro, que deve ser lançado em breve e logo virar best-seller. Que bom que você veio para Berlim e tudo de bom para você e sua família. Bem, o último comentário quase me fez corar um pouco, mas só posso retribuir o elogio, se é que posso chamar assim. Então, muito, muito obrigado pelo seu trabalho e muito obrigado por podermos estar aqui juntos, porque é a primeira vez em 3D. Obrigado.